Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto bem bacana para interpretação de texto e para a confecção do texto, né? Na hora de fazer ali os referenciais adequados, as retomadas de conteúdo e as referências posteriores ou extratextuais, ok? Então se liga aí nessa aula de hoje que vai ser bem bacana, ok? Um abraço aí para vocês e sejam todos bem-vindos. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, pessoal, e resgatando um conceito que eu já havia mencionado numa aula anterior, que é o seguinte: o texto nada mais é que um grande tecido, não é mesmo? As linhas que compõem esse tecido, né, são ali, na verdade, os termos, né, dentro de um texto que se interligam de modo a fazer essa grande trama, né? Então, cada elemento do texto tem uma inter-relação com o antecedente, com o posterior, né, e assim por diante, né? E de modo que esse texto faça sentido dentro do seu contexto também, né? Ou seja, tem uma relação também desse texto com o que está fora dele. Então, essa grande trama que é o texto, né, faz com que a gente tenha a certeza de que as palavras elas não são aleatórias, não são jogadas no espaço ali, de modo a não compor nenhuma semântica, nenhum sentido no texto, né? Então, as palavras são escolhidas não de forma aleatória, mas de modo a compor um sentido. Isso aqui é de extrema importância, tá? E desses referenciais, né, que a gente vai tratar hoje, né? Então, o texto ele não faz uma referência aleatória, né? Então, ele propõe sempre uma relação com uma coisa e outra, com o tempo, com o espaço, né? Então, eu queria frisar isso aqui com vocês, né? Que todo esse marcador textual, né, utilizado para apontar, indicar, será uma anáfora, uma catáfora ou uma deixis, ou um deítico, ok? Então, é disso que a gente vai tratar agora e eu vou detalhar o que é isso agora para vocês, não se preocupem, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos prosseguir aqui. Então, o nosso primeiro conceito que vamos tratar aqui vai ser o conceito de anáfora, tá? Então, aqui nesse momento eu vou mostrar para vocês um contexto em que a anáfora é empregado e depois a gente vai analisar e chegar a um ponto comum, ok? Então, bora lá, pessoal. Vamos ao nosso primeiro conceito. Bom, pessoal, vamos lá então a esse texto. Depois eu vou falar com vocês aí sobre o que está marcado, ok? Então, bora comigo na leitura. Noivo foge, vai pescar, volta e quer casar. Há uma famosa música sertaneja que diz: tá nervoso? Vai pescar. Foi isso o que fez na cidade paulista de Ribeirão Preto o pedreiro Antônio Mondim. O problema é que ele ficou nervoso na véspera de seu casamento. E tudo porque brigara com a noiva, Sueli Casarotti. Antônio se mandou para pescar, só que juntamente com o anzol e a vara carregou 19 mil reais, um carro e uma moto, que pertencem a Sueli. Ela soube da fuga quando estava no salão de cabeleireiro, se emperiquetando para o casório, e de lá foi direto à delegacia. De repente, o noivo voltou, sem peixe, mas com a convicção de que quer mesmo casar. Ela o perdoou porque o amor é lindo. Foi tudo um mal-entendido, Antônio garante. Eu a amo demais. Bom, essa matéria saiu na revista Isto É, né, em 2010 aí. Ok, pessoal? Bom, vamos ao que está marcado. Olha só. Tá nervoso, vai pescar. Foi isso o que fez na cidade paulista de Ribeirão Preto, né? Então, olha só, esse isso retoma algo que está antecedente, ok? Vamos lá de novo, ó, ao outro marcador, Antônio Amorim, foi o que foi marcado aqui, e tá lá, ó, ele ficou nervoso, né, seu casamento, de repente o noivo voltou, né? Notem que essas palavras em destaque, né, ele, seu, noivo, né, retoma a palavra Antônio Amorim, ok? Notem que mais do que retomada, ela evita determinada repetição, né, do nome
e, ao mesmo tempo, faz com que o texto, né, se ancore, né? Um termo se ancore a outro, né? E fica de um modo como um tecido mesmo, bem amarrado, não é mesmo, pessoal? Há sempre uma retomada e uma progressão, tá vendo? Então, é disso que a gente vai tratar um pouquinho agora, né? E a gente vai analisar esses itens. Bora lá, pessoal. Então, pessoal, o que a gente pode observar desses termos que a gente destacou, né? Então, ó, o ele, o noivo, o seu, né? Na verdade, eles se referem a uma palavra que é antecedente, que é antônimo, né? Então, já que ela se refere a um termo antecedente, né? Elas estão fazendo uma referência anafórica, ok, pessoal? Então, o que é a anáfora? O que a gente pode perceber como anáfora? Qual que é o seu comportamento, então? Então, a anáfora é a forma de se referir a algo já falado. Tá vendo? Ó? Então, eu retomo algo já dito, né? Você faz uma retomada de algum elemento, de alguma expressão, de algum conteúdo, ok? Já dito dentro do texto. Notem que nós estamos tratando de um referencial intratextual, ou seja, que está interno no texto, ok? E não extratextual, e não no contexto do texto, ok? Então, estamos tratando de algo que é intratextual. Então, a anáfora, nós temos duas circunstâncias aqui. Ela está fazendo uma referência intratextual e a segunda característica da anáfora é que ela faz uma retomada, né, de algum conceito, de algum termo exposto dentro do texto, ok? Então, bora seguir aí, pessoal. Então, para a gente ratificar, pessoal, olha aí, ó, eu marquei aqui para vocês, né? Para que serve, então, a anáfora? Né? Para fazer uma referência a algo que já foi mencionado no texto de alguma forma. Né? Nós vimos aí o pronome isso, né? Os pronomes retos, ele e ela, né? Os pronomes possessivos, seu, sua. Né? Então, retoma a algo que foi dito anteriormente. Então, eu falei para vocês que é importante na redação, né? E há muito erro, né, nos pronomes, na utilização dos pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, né, é para referência a um antecedente, ok, pessoal? Então, frisem isso. Eu não posso usar este, por exemplo, no lugar de esse. O este é para uma referência ao que ainda há por vir no texto, ok? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Então, gravem só que esse, essa é para retomada de algo já dito dentro do texto, ok? Então, ó, geralmente são os pronomes que fazem essas retomadas, ok? Então, bora lá, pessoal. Bora para a próxima. Então, o nosso segundo item é a catáfora, ok? Esse outro elemento referencial aí. Também intratextual. Isso aqui é importante já vou antecedendo para vocês isso, tá? A catáfora é também para tratar de uma referência que está interna no texto, ok? Porém, a gente vai ver aqui como é que é o comportamento dela, ok, pessoal? Então, bora lá. Bom, pessoal, então vamos analisar aqui o nosso primeiro contexto, nosso primeiro fragmento aqui para a gente analisar o comportamento de uma catáfora. Olha aqui, pessoal, a reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto, indignação. Notem aqui, pessoal, que o pronome demonstrativo isto, ele se refere a um termo que vem posterior a ele. Né? Então, quando isso acontece, né, esse referencial nada mais é que um referencial catafórico, ou seja, a um elemento que vem posterior, né, ao pronome, ok? Nesse caso aqui. Então, mas está intratextual ainda. Então, a anáfora e a catáfora têm coisas em comuns. As duas tratam de elementos que estão dentro do texto. Mas o que diferencia anáfora de catáfora por agora, né, por esse momento, já dá para perceber, é que a anáfora retoma um termo já dito anteriormente, né, a retomada é isso, né, e no caso da catáfora, ela vai antecipar, a referência ela vai vir posterior, ok, ao pronome.
Então, bora lá, pessoal. Vamos analisar mais um aqui. Da mesma forma, a gente vai ter nesse elemento aqui, nesse fragmento, um outro comportamento também da catáfora. Olha aqui, ó. E lá estava ela, instaurando-se silenciosamente a maior crise hídrica da história. Né? Então, esse ela, na verdade, o referencial que está a ela aí vem posterior ao pronome. É a maior crise hídrica da história, né? Então, esse ela antecipa uma expressão, né? Então, o referente dela está posterior. Nós temos aqui, então, uma catáfora. Ok, pessoal? Então, já deu para perceber, né, qual que é o comportamento da catáfora, né? Ela vai antecipar o seu referencial, né? Então, é um pronome que antecede o referencial. Então, quando eu tenho esse comportamento em que o referente está posterior ao pronome, né, eu vou ter aqui uma catáfora, ok? Então, bora lá, pessoal. Então, pessoal, para a gente poder ratificar bem, né, o que é a catáfora, diante do que a gente viu, né, nos contextos, a gente vai perceber que quando os referentes são compreendidos após a sua citação, significa dizermos que a recuperação da ideia foi feita após, e desse modo temos a catáfora, ok? Então, quando a gente tem referentes posteriores, então nós temos aí um referencial catafórico, ok? Beleza, pessoal? Então, bora seguir. Então, até aqui, pessoal, a gente viu referenciais que antecedem, que são as anáforas, e referenciais que vêm após, né? Então, que são os referenciais catafóricos. Bom, parece que a gente já disse tudo, né? Dentro do texto, sim, mas faltou um elemento extratextual. Então, a gente vai tratar agora da deixis. É justamente esse elemento que a gente vai tratar aí, que é muito importante, muitas vezes, para a interpretação de muito tipo de texto, seja ele escrito ou seja ele oral, ok? Então, bora lá, pessoal. Bom, que elemento extratextual é esse que nós estamos falando, né? São os elementos que compõem o contexto da fala ou do que foi escrito, ok? Então, é aquilo que extrapola o que está escrito. Então, para que eu entenda esse tipo de texto, é preciso também entender o que está no seu contexto. Olha aqui, ó. Amanhã faltará água. Se eu não tenho ali uma data no bilhete, ou né, se eu não estou ali no contexto imediato da fala, eu não vou entender, né, essa mensagem. Então, para que eu entenda, é preciso entender o contexto de produção. O contexto, que tipo de contexto é esse? Né? O contexto temporal, né? Então, que fica ali nas entrelinhas do texto, fora dele, né? Então, é esse o fenômeno da deixis. Esse amanhã aqui, né, se trata de um tempo, né? Se nós estamos dizendo hoje, né, que é segunda-feira, é o dia que a gente disponibiliza nossas aulas, né? Então, obviamente, estou falando de terça-feira, amanhã, terça-feira. Mas se a gente não tem a noção desse contexto temporal, fica impossível fazer a interpretação, ok? Então, para entender esse texto, é preciso entender o contexto de sua produção, seja ele na fala ou seja na escrita, beleza? Então, bora seguir aqui, pessoal. Então, diante desse pequeno fragmento, a gente já pode concluir uma coisa, né? Então, chamamos de deíticas as expressões que se interpretam por referência a elemento do contexto extralinguístico em que ocorre a fala. A palavra deítico contém a ideia de apontar, e as expressões deíticas mais típicas apontam para elementos fisicamente presentes na situação de fala. Ok? Então, estão fora, estão extratextuais, né? Os referentes extrapolam o texto. Ok, pessoal? Então, na fala isso acontece muito, né? Quando a gente está falando ali, ó, foi ele quem disse, ele quem, né? Estou aqui apontando o dedo para alguém e aí esse ele fica na situação da fala, não fica
explícito nas palavras, né? Na forma linguística, ela está no contexto. Ok, pessoal? Então, que fique bem claro isso. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar, ok? Então, bora aí para o nosso próximo exemplo. Então, vocês imaginam a seguinte situação, né? Vocês estão ali, pegaram um táxi, um Uber, né? Em que o GPS deu uma pane. E aí, vocês orientando o motorista para chegar até o local que vocês querem, né? Você fala para ele, ó, vira aí, né? E aponta para ele uma rua. Então, se a gente pega estritamente o que está escrito, né? Ou seja, os elementos linguísticos, nós não temos uma resposta para o aí. Aí onde? Aí o que, né? Então, vira o que? Ou vira para onde? Então, esse elemento, essa resposta, para interpretar, né, essa frase, eu tenho que estar ligado no contexto da fala. Senão, perde o seu sentido, ok? Então, esse aí está referindo a um elemento que está na fala, ok? Então, ele vai fazer sentido, é óbvio, né, que o motorista ele vai entender, né, porque você está apontando ali para ele o local, né, está apontando ali para ele a situação. Então, ele vai interpretar a sua fala por meio da situação, do contexto, ok? Então, são elementos, está vendo, que são muito recorrentes, né? Por isso que a gente está dando agora o nome aos bois, né? A gente já utiliza esses referenciais, só que agora a gente está dando os nomes, ok? Então, vira aí, notem que esse aí é um lugar, né? Então, é uma deixis, que a gente chama de deixis espacial, está relacionado ao espaço, né? Ao lugar, ok, pessoal? Então, bora lá, bora seguir. Então, pessoal, para a gente dar um pouco de corpo, né, ao que a gente percebeu até aqui sobre deixis, eu trouxe um fragmento, né, do estudo aí, do Rodolfo Hilary, né, a respeito da deixis. E olha só o que ele diz para a gente. Ó, a deixis é uma espécie de ancoragem da fala na realidade. Realiza-se, sobretudo, por meio dos pronomes, dos artigos, dos tempos dos verbos e de certos advérbios. Ok, pessoal, a gente percebeu isso, né? E o que é interessante aqui é essa palavra, né? Ancoragem. É quando você relaciona o texto, na verdade, né? Ao que está fora dele, ao seu contexto, ok? Então, o texto não tem sentido sem o seu contexto. Ok, isso aqui é brilhante para vocês perceberem. Essa palavra é fundamental, ancoragem. Imaginem um barco ancorado, né? Ou seja, ele se fixa, né? Quando o texto se fixa à sua realidade, ao seu contexto, ok? Então, bora lá seguir, pessoal. O nosso próximo contexto aqui é uma frase simples, né, cotidiana, aí, ó, né, do nosso dia a dia. E, querida, como vai? Ou seja, quem que é esse querida? A quem que se chama, né, esse vocativo aí, querida? Com quem estamos falando? Né? Há uma certa intimidade aqui, né, que é referida a determinada pessoa, né, a determinada mulher. Enfim, mas para se chegar a essa conclusão, para saber quem é o querida, né, quem que vai atender? Será que todos vão atender? Não, né? Então, para se entender essa mensagem, esse elemento linguístico, é necessário também o seu contexto, né? Então, é o que a gente chama de deixis social aqui, é quando se refere a uma pessoa, né, a um determinado objeto presente ali no contexto da fala, no contexto da escrita, ok? Então, bora lá continuar, pessoal. Bom, o nosso quarto contexto também é rotineiro, né? Quando imagina ali numa situação de sala de aula, né? E aí alguém roubou o seu lápis, né? Mas você tem a seguinte frase: me dê isso agora, né? Então, só que não está escrito lápis aí, né? E não está escrito quem está falando, né? É somente eu, que você só consegue discernir quem está falando a partir do momento que você tem o contato com o contexto da fala, com o contexto imediato ali da fala. Então você consegue ali interpretar quem é esse me, né? E o que é o isso, né? Então somente no contexto você tem a resposta para o me e para o isso, ok? Então notem que
o referente deles estão fora dos elementos linguísticos. Não está aqui, tá vendo? Não tenho ali uma explicação quem é o me e não tenho ali uma referência para o isso, né? Então, eles estão dentro do seu espaço, dentro do seu contexto de fala. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida é só mandar a mensagem para a gente, ok? Então, bora lá, bora seguir. Então, para a gente dar mais um corpo aqui para o que a gente veio estudando, pessoal, o Stephen Levinson, ele fez, né, alguns estudos também sobre a deixis, e foi ele quem categorizou, né, os elementos deíticos daquela maneira que a gente viu aí, né? Então, olha só o que ele escreve para a gente. A deixis pode ser encarada em função de 5 grandes categorias: a deixis pessoal, a deixis espacial e a deixis temporal, a deixis discursiva e a deixis social, ok? Então foi ele quem categorizou dessa maneira, tá? É difícil até encontrar um outro gramático que discuta dessa mesma maneira, tá? Então ele foi quem fez esse tipo de categoria, tá? Então, se vocês virem aí, né, em algum outro tipo de gramática, saiba que partiu do Levinson, ok? Então, bora seguir, pessoal. Bom, pessoal, a gente não poderia ficar sem literatura, né? Aqui a gente vai ver esses comportamentos referenciais, mas mais do que isso, a gente está falando de literatura, né, pessoal? Então, não vamos aqui, a intenção não é limitar o texto literário a uma simples análise gramatical, né? O que nós queremos aqui, e por isso a leitura vai ser um pouco diferente, o que eu quero aqui é mostrar um pouco também a emoção desse texto, né? O referencial que ele faz, né? E que ele exige do leitor ali uma análise e uma interpretação um pouco mais árdua, um pouco mais dificultosa, mas a gente é capaz de sentir um pouco essa literatura e despertar na gente algumas emoções. Isso é muito importante e é mais válido até do que uma simples análise linguística. Então, a intenção não é diminuir o texto literário e muito menos reduzi-lo a uma simples análise linguística, ok? Por isso aqui a leitura um pouquinho diferente que a gente vai fazer para a gente poder passar essa emoção do texto. Então venham comigo, pessoal. Aquilo. Quando aquilo apareceu na cidade, teve gente que levou um susto. Teve gente que caiu na risada. Teve gente que tremeu de medo. E gente que achou uma delícia. E gente arrancando os cabelos, e gente soltando rojões, e gente mordendo a língua, perdendo o sono, gritando viva, roendo as unhas, batendo palmas, fugindo apavorada, e ainda gente ficando muito, muito feliz. Uns tinham certeza de que aquilo não podia ser de jeito nenhum. Outros também tinham certeza. Disseram, viva, que bom, até que enfim. Muitos ficaram preocupados. Exigiram que aquilo fosse proibido. Garantiram que aquilo era impossível, que aquilo era errado, que aquilo podia ser muito perigoso. Outros, tranquilos, festejaram, deram risada, comemoraram e, abraçados, saíram pelas ruas cantando e dançando felizes da vida. Alguns, inconformados, resolveram perseguir aquilo. Disseram que aquilo não valia nada. Disseram que era preciso acabar logo com aquilo ou pelo menos pegar e mandar aquilo para bem longe. Muitos defenderam e elogiaram aquilo. Juraram que aquilo era bom, que aquilo ia ser melhor para todos, que esperavam aquilo faz tempo, que aquilo era importante, bonito e preciso. Alguém decidiu acabar com aquilo de qualquer jeito, mas outro alguém disse não. E foi correndo esconder aquilo devagarinho no fundo do coração. Bom, pessoal, então notem
que a gente tem, desde o título aí, um referencial que ele é essencial para o entendimento do texto. Se a gente não consegue supor, mas de uma forma coerente ao que está sendo dito ao texto, jamais interpretaríamos ele. Então, esse aquilo trata de uma provável emoção, já que está guardado no fundo do coração. Então, olha só a analogia que se faz. Já que se trata de ter guardado no coração, nós fazemos uma inferência de que se trata de alguma emoção, de algum sentimento. E o coração é a simbologia do amor. É uma simbologia universal do amor. Então, é fácil ver lá naquelas camisas, I love, e aí ao invés de colocar love, coloca só o coração, eu amo, eu, coração, você, e tem lá aquelas camisas de cidades, I love New York, aí coloca só o coração, Então, ou eu amo Curitiba, ou eu amo Juiz de Fora, eu amo o Brasil, Então você coloca só um coração ali. O coração é uma simbologia universal do amor. Então, o sentimento mais provável aqui, eu não posso categorizar, mas o mais provável que ele esteja falando aqui, se referindo, é o amor. Mas para eu fazer essa interpretação, eu tenho que analisar o seu contexto, e ficar atento ao que está ali no texto. E se aquilo que eu suponho tem coerência diante daquilo que está escrito, ok? E aí sim, se há coerência, eu posso chamar isso de interpretação. Eu estou fazendo uma inferência para além do texto, mas coerente com ele. Ok, pessoal? A gente já deu essa aula, Então é só para vocês relembrarem aí. Então, fiquem aí com aquilo, Então, vamos analisar e vamos prosseguir aí outro texto. Tá? Então, a que conclusão, pessoal, a gente pode chegar diante de tudo que a gente viu até aqui, Se para melhor entender determinada referência, o falante precisar ativar o meio externo ao texto, significa que essa referência é deítica. Ou seja, se para você interpretar um texto, você sempre precisa ter um referente externo que extrapola esse texto, a gente está fazendo ali nada menos que um referencial deítico. A gente está pegando algo que está externo ao texto para poder interpretá-lo da melhor maneira possível. Ok? Então, é muito útil, Esse tipo de referencial ele é útil muitas vezes para a interpretação das falas, da oralidade mesmo, e de alguns textos, como a gente viu aí, o texto literário que a gente abarcou aqui. Ok, pessoal? Então, bora para a próxima. Então, eu trago aqui para vocês, pessoal, um poema, novamente aí no campo literário, para a gente poder interpretar, e vocês vão perceber que na interpretação a gente utiliza esses referenciais, para poder fazer as inferências e fazer as relações ali entre os termos do texto, ok? Então, prestem bastante atenção nisso e, sobretudo, óbvio, no texto literário. Olhem comigo, pessoal. Contra Narciso. Em mim eu vejo outro. E outro. E outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Bom, nós vemos aqui, essa referência até um pouco filosófica de que não há o mim sem o outro. Eu não existo sem o outro. E essa existência coletiva é que nos faz existir. Então, é essa coletividade que há muito tempo nós plantamos, é que nos faz existir. E aí, contra Narciso, ratifica bem isso, O Narciso é aquele que morreu diante da sua própria imagem, afogado em sua própria imagem. É uma representação do egocentrismo,
Então, é contra essa figura egocêntrica, né? E em que se morre, né? Em que se morre, porque quando nós focamos somente em nós e esquecemos do outro, acabamos por morrer. Lembrem-se que a nossa existência ela é frágil e eu dependo do outro, né? Se acaso isso não acontecesse, né, a solitária seria uma dádiva, né, um grande presente e não o pior castigo da cadeia, né? Então, aqueles que se são acometidos à solitária saem de lá naturalmente loucos, enlouquecidos, porque é no convívio que mantemos a nossa sanidade. Nós dependemos um do outro. E a nossa coletividade é que nos mantém existentes, né? Então, nós temos aqui um texto lindo, né, do Paulo Leminski, que traz um pouco disso para a gente, desse poder do coletivo e da existência do eu, né, com o outro. Ok, pessoal? Mas quem é o eu e o outro? A cada hora que um leitor ler esse texto, o eu e o outro, eles se modificam, né? E é essa a grande mística desse texto. O grande presente desse texto é justamente que se modifique o eu. Não há somente um eu. A cada leitor há uma mudança do eu. Ok? E vocês conseguem perceber isso. Mas para se entender é preciso, né, esse contexto. Ok? Então, fiquem aí com esse poema, pessoal, para a gente poder encerrar o nosso texto literário de hoje. Ok? Então, pessoal, a fim de resumir tudo que a gente viu aqui hoje, né, que é uma matéria importante aí para alguns concursos, né, tipo Enem, alguns vestibulares seriados que cobram justamente a análise desses referenciais, né, no texto. E, enfim, para a gente poder resumir tudo que a gente viu aqui, eu fiz um mapa mental para vocês, né, sobre esses referenciais. Bom, quanto à referência, né, nós separamos ela em dois nichos, né, aquelas que estão fora do texto, dos elementos verbais, dos elementos linguísticos, né, estão fora do texto, que se encontram onde? No contexto de produção da fala ou da escrita, ok? Então, a gente chama esses elementos de exofóricos, ok? São as deixes, né? Os elementos deíticos que a gente viu aí, ok? E há aqueles elementos que são endofóricos, ou seja, aqueles que se encontram dentro do texto, ok? Então, quais são eles? São dois, né? A gente viu ali que há aqueles que têm um referente antecedente, que são as anáforas, e aqueles com os referenciais posteriores, que são as catáforas. Ok, pessoal? Então, é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, tenham gostado da nossa aula. E, enfim, caso tenha alguma dúvida, entra lá no @letras e tintas no Instagram ou deixa aqui nos comentários, né, a sua dúvida para a gente poder responder. Ok? Um grande abraço, né, e até a próxima aula. Obrigado, pessoal. Beijo no coração de cada um de vocês.